Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí, explicativos, dessa vez sobre questão trabalhista, né? Mais um sobre a questão trabalhista, em virtude aí do coronavírus. Recebi esse vídeo aí, um vídeo parecido com esse num grupo que eu participo aí. Os créditos aqui vão para José Afonso Neto, tem um canal lá no YouTube, e o que é bom tem que ser compartilhado, né? Então hoje nós vamos falar aí das possibilidades que você tem aí em relação ao seu funcionário. Então vamos lá. Primeiro tem um embasamento aqui. Tudo que a gente vai falar está baseado no artigo 2º da CLT, que fala que o risco do negócio é do empregador. Então não adianta falar que é coronavírus, pode ser o que for, é crise, mas o risco é do empregador. Então ele que tem que assumir esse ônus. O artigo 8º da CLT também, que daqui a pouco eu vou abordar ele aqui. A lei recém-publicada sobre o coronavírus, 13.979/2020, que dentre outros aborda a questão do isolamento, da quarentena e dos exames. E o próprio artigo 170 da Constituição Federal, né, no seu inciso 3º, que fala do caráter social da empresa, né? Que ela tem aquele caráter de cuidar do empregado mesmo. Então vamos lá nas possibilidades. Eu enumerei aqui vários tópicos e o primeiro deles é esse aqui, ó. Observar o que rege o acordo ou a convenção coletiva do sindicato, do seu empregado, né? Logicamente. No artigo 611-A tem todas as possibilidades lá que você tem que observar. Se tiver lá no acordo ou convenção uma daquelas, é o que você deve seguir. Artigo 503. Isso é muito interessante também nesse momento, que ele permite, no caso de força maior, que é a situação agora, a redução da jornada de até 25%. Então, se o seu empregado tem uma jornada de 8 horas, ela pode ser reduzida para 6, reduzir 2 horas, com a redução proporcional do salário. Há um projeto que está lá, né, isso aí não tem nada oficial ainda, que essa redução passaria para 50%. Então, se o funcionário trabalha 8, reduziria para 4, com a redução proporcional do salário. Lembrando que isso aqui ainda não está definido, não tem nada aprovado ainda, é só um projeto. E, se adotar essa redução de jornada, o artigo 611, seu parágrafo 3º, ela protege esse empregado de ser demitido nesse período que tiver redução. Então, suponhamos aí que você faça a redução por 30 dias, nesses 30 dias, o empregado está protegido de demissão. Ok? Só uma consideração aqui. Essa redução, ela não vale para aquelas cidades que, logicamente, foram decretadas que o comércio não funcionará. Então, isso aqui é para o comércio que, de uma certa forma, foi impactado pela crise e que, de uma certa forma, se sentiu que deve diminuir a carga horária de seus funcionários. Ou eles vão trabalhar por turno. Vamos supor que uma empresa tenha 10 funcionários e resolva colocar turnos. Então, assim, ela pode reduzir essa jornada, passar de 6 e 6, o movimento caiu. Então, isso aqui, para aqueles municípios que decretou que não deve abrir o comércio, logicamente você não vai aplicar isso aqui, né? Então, nada disso aqui te atendeu a sua empresa. Vamos lá, segundo ponto, férias. Está lá, artigo 136, férias. A CLT, nesse ponto aqui, ela deu, digamos que um bônus para o empregador, né? Uma das raras coisas que o empregador tem em seu benefício na CLT é esse aqui, ó. Ele é de interesse do empregador. Então, o que quer dizer isso? Não é o empregado que fala que quer sair de férias, quando que quer sair de férias. As férias é o empregador que determina. Então, é você, patrão, que marca. Ó, fulano, você vai sair de férias em tal mês. Ciclano, você vai sair de férias em tal mês. Então, interesse do empregador. Aí você me fala, mas lá fala no artigo 135 eu tenho que dar um pré-aviso de 30 dias. Realmente, na CLT tem esse argumento, tem esse artigo, só que aqui entra o artigo 8º da CLT. O que diz o artigo 8º? Nenhum interesse particular prevaleça sobre o interesse público. É o que é o caso. Nós estamos vivendo um caso aí de saúde, né? Um caso gravíssimo, isso é um interesse público. Então não faz sentido ter esse pré-aviso de 30 dias. Então
no caso de interesse público, que é um caso de saúde, o empregador pode determinar que a partir de amanhã você sai de férias, sem um pré-aviso. É um interesse público. Entendeu? Férias coletivas. Também é possível, tem uma regra. Ela pode ser feita, dividida em 2 períodos no ano, sendo que nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Então, nesse primeiro momento aqui, o comércio foi determinado que o comércio de determinada cidade, a sua cidade, fique fechado por 10 dias. Posso dar férias coletivas? Sim, altamente conveniente fazer isso. Então, durante esses 10 dias, seu empregado vai estar em casa com férias coletivas, num período de 10 dias. Ok? E se você me pergunta, mas o meu empregado tem menos de um ano, é possível? Também está lá no artigo 140. E o que acontece? Suponhamos que ele tenha direito aí às férias proporcionais, ele tenha 6 dozeavos de férias proporcionais, o que daria, suponhamos, daria 5 dias, um exemplo, tá? Daria 5 dias de férias. Mas você me fala, mas o período mínimo é 10? Ele vai tirar 5 dias de férias coletivas e você vai pagar para ele 5 dias de licença remunerada. Aí ele não vai ficar no prejuízo como os demais funcionários teriam direito, né? Tem direito, ele tem direito lá a 7 dias de férias. Vai receber 10 dias, 7 dias como férias coletivas e 3 dias como licença remunerada, igual os 10 dias. Feito isso, esse pessoal que tem férias proporcionais, o período dele é zerado. Então, tirou esses dias, começa a contar um novo período dali para frente. Mas aí as férias não vai ser possível. Qual a outra opção que eu tenho? A gente vai lá. Tão falado aí agora, teletrabalho ou home office. Vocês devem estar recebendo muitos e-mails aí, falando que as empresas estão adotando esse regime de home office. É isso aqui, ó. Claro que isso aqui não vai atender a todas as empresas, algumas, principalmente no mercado digital aí, que já trabalham, algumas empresas administrativas, alguns segmentos que vão se adequar a esse tipo de opção. Está lá no artigo 75 e seguintes, tem que ser observado que ele tem que ter um aditamento, ou seja, tem que ser estabelecido condições, tem que ser feito um contrato, e ele não pode ser unilateral, ele tem que ser bilateral, ambas as partes têm que concordar. Então não adianta você como empregador impor que o seu empregado trabalhe como home office. Ambas as partes têm que concordar e tem que ser feito um aditamento, muito importante aqui, para estabelecer as condições desse contrato. Minha empresa não se adequa nisso aqui, o que eu posso fazer? Banco de horas, é outra opção também. Está lá no artigo 59. E ele pode ser da seguinte forma: semestral, que é aquele lá feito diretamente, entre patrão e empregado, as horas feitas no sistema de débito e crédito, as horas feitas são compensadas no período de 6 meses. Anual, depende de convenção coletiva, tá? Observe sua convenção, lá no artigo 611. Ou aquele mensal, que é aquela falta ali do dia a dia do empregado. Preciso ir no médico, preciso me ausentar por 2 dias, preciso acompanhar uma pessoa, o meu filho, fazer um exame. E dentro do próprio mês eles se compensam isso aqui. Entendeu? Questão interessante está lá no artigo 61. Interessante para o momento, né? Parágrafo 3º. Que diz o quê? Em caso de interrupção do trabalho, que pode estar acontecendo em muitas cidades aí, já que várias cidades estão decretando aí que os comércios devem ficar fechados, essas horas suprimidas que o empregado está deixando de trabalhar, elas podem ser pagas à empresa, pagas eu falo assim, em questão de trabalho, acrescentando 2 horas, isso posteriormente, quando o comércio voltar a funcionar normalmente, acrescentando 2 horas à jornada normal, sem que isso gere uma remuneração para a empresa, nem como hora extra nem como salário normal, pois essas horas aqui o empregado já vai estar recebendo normalmente no período que a empresa estará paralisada. Só que há uma regra: no máximo 2 horas por dia, pode ser acrescentada a jornada normal lá na frente, durante 45 dias, o que vai dar 90 horas. Então, se esse período que a sua empresa está com essas atividades interrompidas, somou 90 horas, pode fazer essa compensação lá no futuro. Vamos lá, banco de horas não funcionou. O que a gente tem aqui?
Tem opção, não é opção, né? Acontece a questão de doença, um afastamento por doença. Aí o empregado não se enquadra em nenhuma dessas opções e ele chegou lá na sua empresa e precisa do afastamento. Então vamos lá, o que fala hoje a legislação? 15 dias por conta do empregador, isso aí todo mundo já sabe, a partir do 16º INSS. Aí você me fala assim, mas o meu empregado ele me apresentou um atestado que ele está com sintomas de coronavírus e o que eu devo fazer? Aí entra lá aquele artigo lá, segundo, o risco é do empregador. Então, e vem a Lei 13.979, que justamente determinou isolamento, quarentena e os exames. Então, nesse período de 15 dias, o seu empregado apresentou atestado, falou que está com sintomas de coronavírus, o risco é seu. Os 15 dias você tem que, por sua conta, isolamento, quarentena e os exames. Passou disso, 16º INSS. Há o projeto, eu estou falando, esse é só o projeto, ainda não foi aprovado, que nesses casos aqui, do coronavírus, do seu empregado, todos os dias, a partir do primeiro, seria por conta do INSS, mas é só o projeto, ainda não tem nada oficial, depende de aprovação ainda. Então, até o projeto ser aprovado, o seu empregado apresentou um atestado, falando que está com esses sintomas, você vai pagar ele como faltas justificadas, porque ele vai ter que ficar ou em isolamento ou em quarentena. Então, esse aí, o risco é do empregador até o 15º dia, a partir do 16º INSS. Se aprovar a lei, que está tramitando lá, que deve sair uma medida provisória, a partir do primeiro dia, se for em virtude do coronavírus, isolamento, quarentena ou os exames por conta do INSS. Hoje vale 15 dias empresa, 16º INSS. Ok? Passou tudo isso aí, chegou o caso da empresa, eu não vou aguentar, vou ter que fechar e mandar todo mundo embora. Quais as opções que eu tenho? Tem a opção normal das rescisões normais, sem justa causa, e tem a opção que está lá, que te ampara, que logicamente a maioria das empresas vão estar com problema de caixa, problema financeiro, algumas aí talvez não vão ter nem condições de fazer esses acertos com os funcionários. A lei faculta ela no artigo 501 a demissão por força maior. Coronavírus, como já disse, é um motivo de força maior. O que é a força maior? É algo que eu como dono de empresa, não provoquei. Foi uma coisa alheia à minha vontade. E nem eu posso fazer nada para evitar aquilo. Então, isso é um motivo de força maior. E que ocasiona graves problemas para a minha empresa, principalmente o financeiro. Então, eu posso dispensar o empregado baseado nisso aqui. Qual o benefício que eu tenho disso? O aviso, o 13º e a multa do fundo de garantia são pagos à metade. Então, tem muita gente, mas eu tenho medo de fazer isso. Não, você está parado. Motivo de força maior está amplamente divulgado, amplamente comprovado. Tem decretos municipais, decreto federal. Então, isso aí é o motivo para você fazer a demissão por força maior. Então, gente, espero que isso aqui tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Algo diferente disso aqui é invenção. Então, gente, não façam algo. Eu ouvi falar que vai ser isso, vai ser aquilo. Se não está aqui, dentro disso aqui que a gente explanou, é invenção. Vocês estão sujeitos a qualquer outra penalidade. Então, aguardem aí sair uma medida provisória, que aí você tem um amparo para tomar as medidas dentro da lei. Então, qualquer coisa que você fizer dentro disso aqui hoje, você tem um respaldo. Você pode fazer tranquilo, que isso aqui está lá na CLT. Qualquer outra coisa que não esteja aqui, dentro disso aqui, vocês estão inventando modas, estão caçando sarna para coçar. Então, assim, aguardem um pouco. Às vezes o governo, eu sei que está demorando isso, mas são decisões difíceis que têm que ser tomadas. Mas se ele soltar uma coisa que acrescente algo a isso, é algo que você pode fazer, a decisão que você pode tomar, porque está baseada em lei, certo? Espero ter ajudado vocês, mais uma vez, nesse vídeo, o que for da nossa alçada, né? Poder estar levando para vocês o máximo de informação, a gente vai fazer, que isso é a nossa missão aqui, e mais ainda agora, né? Nesse momento difícil, e a gente só pede o quê? Você seguir a gente aqui no Instagram, porque lá muitas vezes a gente pode soltar algum material, alguma coisa, e esses dias a gente está publicando muita coisa. Então vai lá,
@renove contabilidade no Instagram, muita coisa interessante lá, siga a gente. Então até o próximo, valeu!